É isso aí, ouvinte Evangelizar. Estamos juntos em mais uma edição do nosso Volta para Casa aqui na Rádio Evangelizar. Lembrando você que você pode nos acompanhar também em vídeo. Tem no Spotify e no YouTube Rádio Evangelizar. Não estou sozinho, volta para casa com o nosso casal de negócios. Hoje começando pelo Rafa, né, Rafa? Bem-vindo, meu amigo. Poxa, obrigado, Gabi. Que saudades aí de vocês, né? Estamos aqui mais uma semana maravilhosa. Que beleza. Muito empolgado, muito feliz, empreendendo muito, namorando muito, né? Enquanto casal aqui e compartilhando a vida e... Vou deixar aqui já algo para trabalhar um pouco a mentalidade dos ouvintes. Antes de começar, eu vou passar a palavra para minha digníssima esposa aqui, que as mulheres sempre têm que ter preferência. Primeiras damas, né? Olha aí, mulherada, siga. É bom, mostre esse podcast pro seu marido aí. Dá aquela indiretinha ali, né? Aquela cotovelada no sofá cotovelada. Agora, né? De ladinho. Tá vendo? Tá vendo? Presta atenção, Presta atenção. Então, é isso que olha só que legal, né? A gente brinca, né? Por meio de uma brincadeira. Mas quantos homens que olhando agora refletiram e falaram: poxa, olha que clima gostoso, olha, acho que a gente pode se relacionar de uma forma mais gostosa, mais tranquila. Acho que eu posso ser mais cavalheiro. Então, é isso que eu digo. É o ambiente, você que está nos assistindo, e isso vai moldando o teu caráter, vai moldando a tua mente, e aos pouquinhos você vai sendo sempre uma pessoa melhor, que acho que é o nosso principal propósito aqui. Ser uma pessoa melhor antes de qualquer coisa sempre, né? E poder compartilhar isso com nossos ouvintes. Exatamente. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. A gente fica muito feliz com a audiência de vocês. As mensagens que a gente recebe de carinho, a gente faz isso aqui com muito carinho e amor para vocês. A gente gosta de compartilhar as nossas vidas, né, pessoais, dicas de empreendedorismo, casamento, palavra. A gente traz muita experiência aqui para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Dúvidas que vocês tiverem, podem deixar nos comentários, sugestão de temas que vocês querem que a gente grave aqui. A gente vai trazendo sempre com bastante alegria para vocês. E agora sim, para quem não me conhece, essa foi minha maravilhosa esposa Bruna. Eu sou Rafael Rodrigues, sou empresário. E a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa vida. Bruna sempre apresenta o tema de uma forma tão gostosa, tão leve. Qual vai ser o nosso tema hoje? O tema de hoje é um pouco extenso, mas ele é muito importante a gente falar, principalmente para quem já começou um negócio. Esse tema a gente pensou especificamente para quem já tem um negócio e ele diz o seguinte: não saia fazendo qualquer coisa sem estratégia. Um bom plano gera eficiência. A gente vai trazer aqui exemplos básicos para a gente ilustrar, né, para ficar mais fácil para quem está ouvindo a gente, de que eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, a gente precisa falar sobre isso, né? E agora essa hora que você que está aí do outro lado da tela, você que está aí do outro lado do rádio, no Spotify, você olha e fala: então esse programa não é para mim porque eu quero começar ainda um negócio. Muito pelo contrário, porque aqui a gente fala de mini decisões. Você tem uma decisão muito maior e o teu plano, o teu planejamento para começar, ele tem que ser maior, mais detalhado, para que você seja eficiente. Muitas vezes, quando a gente não empreende ainda, né, ou quando a gente começa a empreender, a gente ouve muito, né? Eu vou começar antes, né? A gente pensa. Eu já passei com muito sócio por isso, Gabriel. Vamos fazer sociedade. Se precisar, eu trabalho 24 horas por dia. No começo é assim. No começo é assim e já é um começo errado. Porque quem foi que disse que trabalhar 24 horas por dia é sinal de empreendedorismo e é sinal de eficiência de negócios e tudo mais? Às vezes a gente cria essa ideia, né? Eu trabalho 24 horas por dia. Mas vocês já pararam para pensar que a essência do empreendedorismo é justamente o oposto disso? É eficiência. É eficiência e você ser um bom líder e você fazer a coisa acontecer por meio de automações, plataformas. A eficiência do empreendedorismo e o sonho do empresário é justamente você estar pensando em novos negócios, em novas estratégias e não ter que estar no teu negócio. Porque o tempo que você está no teu negócio fazendo principalmente coisas operacionais,
Você está deixando de ser empresário, de ser gestor, porque o empreendedorismo é isso, colocar as peças no lugar certo para fazer a engrenagem e com que aquela estrutura gire. Então, muitas vezes acaba sendo uma ilusão essa ideia de que não, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia e tudo mais. Talvez durante algum período você precise, porque você ainda não tem experiência, ou você não tem dinheiro para colocar as pessoas certas, ainda não tem os softwares certos e tudo mais para o teu negócio andar. Mas o empreendedorismo é ao contrário, eu e a Bruna. Hoje a gente está aqui no programa. Nossos negócios estão girando sozinhos. Vocês vão sair daí, vocês vão correndo para a empresa. Não, a gente vai sair daqui, a gente vai correndo fazer outras coisas, vai jantar à noite. Então, isso é empreender da forma correta. Todos os empresários que eu conheço que viram escravos do negócio, eles terminam a vida infeliz. É sempre o mesmo discurso. Uma vida inteira me dedicando e agora meus filhos não querem seguir o negócio. Vou morrer com a maior frustração da minha vida. Uma vida inteira me dedicando e agora vai ficar tudo aí. Então, vamos pensar um pouco, né, enquanto empresários, e para você que quer ser empresário, romper um pouco essa lógica, né? Às vezes hoje você tem jornada de trabalho, tem que trabalhar tudo certinho enquanto empregado. Mas enquanto empresário, a lógica é diferente. O lance é agir com estratégia, montar um bom plano, ter bons relacionamentos, falar com pessoas, assista o podcast aqui, o videocast, né? Ouça o programa, deixe comentário, vá lá no Instagram, Casal de Negócios CEOs, deixe seu direct, deixe pergunta, interaja com a gente, porque tudo isso daqui vai abrir a tua cabeça e eu tenho certeza que assim como várias outras pessoas que hoje a gente acompanha, né? E que a gente virou também seguidor dessas pessoas pela experiência que elas já têm e que elas contribuem com a gente, né, das mais variadas formas, você também vai conseguir chegar. E só um recado para quem acabou de entrar no vídeo, né, e está ouvindo a gente agora. Eu, no começo do programa, falei que esse programa seria voltado para quem é empresário, mas também serve para quem está começando, porque você vai ter um diferencial com certeza e dicas do que não fazer no seu negócio. Então, você já sai na frente por conta disso. Exatamente. E tudo isso daqui é muito gostoso, né? Porque vem de algo que a gente trabalhou um pouco no programa passado, né? Que é de uma decisão. Então, linkando com o programa passado, a primeira coisa é ter um objetivo e tomar uma decisão. Então, você tem o objetivo, tomar decisão. Eu quero empreender, ou eu quero ir para academia, eu quero mudar de time, tipo eu, que o meu time tá tão ruim. O Gabriel também, né? A gente sofre, né, meu Sofre amigo? demais. Faz parte da brincadeira. Então, assim, então você toma a decisão. E a partir do momento, mas e agora? Tomei a decisão. Se você não assistiu o programa passado, volta aí no YouTube, vai no Spotify, procura, assiste lá o programa passado, essa oportunidade para primeiro você saber se posicionar, pensar em decisão e objetivos. A partir do momento que você tomou essa decisão, agora chegou a hora de montar uma estratégia, de montar um plano, de montar um planejamento para você alcançar esse objetivo que você traçou inicialmente, que pode ser um desejo, pode ser uma mudança de vida, pode ser algo que venha para somar. E aí vem esse segundo tema do segundo programa. Para você que quer negócio, existe um documento básico, e aí se você não está no nosso grupo de WhatsApp, você não vai ter acesso a esse documento, porque a gente só consegue compartilhar no grupo. Talvez agora no YouTube a gente consiga colocar um link aqui do PDF também para quem está no YouTube, mas a gente tem nosso grupo de WhatsApp lá, Mentalidade de Sucesso, que vai ficar o link lá no nosso Instagram, vai ficar na descrição do vídeo. Entre no grupo e o documento básico, quando a gente fala de negócio, se chama Plano de Negócios. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas eu não sei o que acontece. Que as pessoas, elas teimam em sair empreendendo na louca. É que elas já sabem, né? Não é que elas já sabem, é que assim, ó, é muito engraçado, né? Vocês já viram isso daqui? Apertaram, a máquina estragou, ninguém sabia arrumar a máquina. E aí chamaram o seu João para ele consertar a máquina. E aí ele chegou lá, fez o orçamento, para consertar essa máquina é R$1.000. E aí, beleza, seu João, a gente precisa, né? Não tem como ficar sem a máquina, você pode consertar a máquina. Ele tirou uma chave de fenda do bolso, deu um simples ajuste no parafuso, tá aqui a conta, apertar o parafuso,
a mão de obra, R$1, saber qual parafuso apertar, R$999. Passou a conta. E aí chegou lá na mesa do empresário e ele, meu Deus do céu, que absurdo! Ele tá me cobrando aqui para apertar um parafuso R$1.000? Mas qual é o Mas parafuso qual é o certo? parafuso que você tem que apertar? Qual é o parafuso certo que você vai ter que apertar? Então, isso é capital intelectual. Já que você sabia qual era, por que você não foi lá e apertou o parafuso certo, então? Então, já que você não sabia apertar, você teve que pagar para alguém apertar esse parafuso. E aí tem muita gente que olha essa situação e fala... pega carona, né? Não, mas é isso aí eu sabia, era só apertar o parafuso e a máquina ia funcionar. Depois que a onça tá morta, todo mundo vai lá tirar selfie com ela, né? É verdade. Então a gente tem que pensar nisso. E aí, eu digo isso por experiência prática. Vamos analisar dados aqui. Outra característica quando você vira empresário, você tem que aprender a ser um bom analista de dados. A gente tem aqui hoje no Brasil... muitas empresas e de 80% a 90% dessas empresas, se você der um Google aí agora, principalmente você que está na internet, você vai ver que elas quebram nos primeiros anos. Por quê? Por que elas quebram? Tudo tem um porquê, né? Tem porquê, só que muitas vezes o que acontece quando você vai falar com a empresa que quebrou? Eu quebrei porque o mercado tá difícil, né? Muito imposto. É muito imposto, esse governo, e sempre tem boas justificativas, mas ele não lembra que ele não fez o plano de negócio do jeito que ele tinha que fazer lá no começo. Ele não lembra que ele não fez os cursos e aprimorou a técnica que ele precisava e tudo mais. Então, a gente tem que trazer uma mudança de mentalidade primeiro de tudo. Agora, se você está querendo entrar no mundo dos negócios e tudo mais... Você é o capitão do navio, você é o responsável, você vai ter que segurar esse rojão aí, a bomba e as decisões, né? E a gente até comentou um pouco no programa passado de que você vai ter que aprender a ser autoridade e líder dentro desse negócio. Então isso é muito importante. E você pode começar sem fazer o plano de negócio. Mas a conta de tudo que você não for fazendo que é importante para o negócio... Ela vai chegar mais alta, aos poucos ela vai chegando. Porque vai acontecer, vamos dar um exemplo aqui que tem lá no plano de negócio. Quando você monta um plano de negócio, lá tem 3 cenários que você coloca. Se tudo estiver indo do jeito que eu espero, eu vou fazer essas medidas. Se tudo estiver indo bem, eu vou fazer isso. Se tudo estiver indo mal, eu vou fazer aquilo. E aí, pensa o seguinte, vou trazer, por exemplo, prático, né, que os nossos ouvintes vão captar bem. Começou a pegar fogo no prédio, por que muita gente morre? Se tem lá, já tem o treinamento de incêndio e tudo mais, que começou incêndio, tocou o alarme de incêndio, todo mundo desce pela escada de incêndio. Porque negligenciaram o que era importante no começo. Quando você estiver numa situação que faltou dinheiro, que teu negócio está mal e tudo mais, você estiver desesperado, se você já não tiver definido passo a passo que você tem que tomar ali, você acha que na hora do caos, do desespero, você vai conseguir sentar com calma? Poucas são as pessoas que vão conseguir sentar calma. Respira fundo, Rafael, é só pensar que eu vou encontrar a melhor saída, eu sou uma pessoa inteligente, eu vou assistir vídeos, livros, e eu sei que tem saídas... É muito difícil a pessoa que tem esse nível de maturidade, né? Esse autocontrole. É controlar o pânico, né? Mas sabe o que eu vejo que muitos empresários hoje têm quando a gente começa um negócio? É que nem o Rafa trouxe ali o plano de negócios, né? Parece óbvio, só que eu vejo que a grande maioria começa um negócio se inspirando nos grandes. Não tá errado. No resultado dos grandes, não na jornada. Não tá faz errado. sentido, né? Ninguém olha que o cara acordava 4 da manhã e ia dormir meia-noite durante 10 anos da vida dele. Exato, só que é isso que eu digo. Nesse índice das empresas quebrarem no primeiro ano é justamente isso. A maioria que quebrou não fez o plano de negócio e analisou o concorrente de forma errada. Porque a gente olhar um concorrente que está há 30 anos no mercado parece muito fácil, já está a estrutura pronta, o negócio funciona sozinho. Só que... é o que eu sempre digo, a gente tem que olhar os bastidores e o óbvio precisa ser dito e o óbvio precisa ser feito. Por que o plano de negócio é importante? Como que a tua empresa vai funcionar? Para quem que você vai vender? Sabe uma coisa que me incomoda muito, que é o que o Rafa trouxe, que eu vejo que muita gente fala, só que se coloca no papel de vítima, porque se colocando no papel de vítima, a pessoa automaticamente perde a responsabilidade, é justamente isso. Vamos supor que a tua empresa começou a perder os clientes. Isso não é normal.
Isso não é normal. E a gente, enquanto empresário e capitão do time, a gente tem que entender o porquê que está acontecendo isso. E tudo tem um porquê. Existe um porquê. Não é, a culpa é do governo, não é porque o meu concorrente abriu aqui do lado, ele é maior que eu, está com preço melhor. Como é que está sendo a experiência do cliente? Porque para um cliente comprar de uma empresa, não é só um fator que manda, não é só preço. Como que está a tua experiência? Que experiência que você tem dado para o cliente quando ele chega na tua loja e compra? E sempre eu já falei, né, no programa passado, essa sabedoria feminina, se os homens soubessem o quão é gostoso ter uma mulher trazendo insights, é Verdade. maravilhoso, porque a Bruna, ela falou ali de um dos outros temas muito importantes do plano de negócio, que nem estava no meu roteiro aqui, que é análise de concorrência. Um dos itens do plano de negócio é analisar seus concorrentes, que também linka com o programa passado, que a gente falou lá, se não viu o programa passado, a gente falou sobre modelagem. O que é nada mais é do que análise de concorrência? Você quer ver os pontos fortes e fracos do teu concorrente, porque você pode até reproduzir os pontos fortes do teu concorrente. Aqui entra algo que as pessoas às vezes não se ligam. Para você ser empresário, para você montar um negócio, você não precisa reinventar a roda. Muitas vezes você pode pegar já modelos que já existem e que ainda não tem na tua região e você traz para a tua região. Aperfeiçoada. Aperfeiçoado. Traz de forma aperfeiçoada. Exato, exatamente. que daí entra nessa análise de concorrentes e aí você olha lá, poxa, o meu concorrente faz isso, isso e isso, mas isso daqui eu sei que ele faz que não é bom. Então eu vou copiar, digamos assim, o que é bom, só que da minha forma, né? Eu vou fazer do meu jeito, com a minha marca e etc., com a minha essência, e o que ele não faz tão bem eu vou fazer melhor. Esse é o grande lance. E aí vem mais uma coisa aqui que tudo está linkado, né? À medida que você começa o teu plano de negócios, o teu negócio, que você se torna empresário, se você quiser ser um empresário de sucesso, você não pode jamais se conformar com um erro e achar que é natural os Aquilo. mesmos erros, os velhos erros. Porque o erro, ele é natural. O erro, se você quiser aprender, crescer e tudo mais, você vai errar e quanto mais você errar e mais rápido você corrigir, antes você cresce. Então o erro, ele tem tudo a ver com o conhecimento, ele faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento e tudo mais. Tem um livro, inclusive, muito famoso do Nassim Taleb, que é o Antifrágil, o livro, para quem quiser já fica de dica. O que ele fala? O que é esse conceito de antifrágil, né? Tudo tem um momento que ele se rompe, mas antes de se romper, ele estica e volta, existe um ponto de dilatação e contração, e isso é necessário para que haja evolução. Então, ele traz um exemplo, por exemplo, muito legal. O que seria da evolução da aviação no nível que está hoje se não tivessem caído aviões? Vocês já repararam? Toda vez que cai um avião, fica lá um ano e meio, a ANAC, né, analisando a queda desse avião. Por que eles fazem isso? Para saber quais são as melhorias que vão sair daquela queda para que não caiam mais aviões por causa daquele motivo. Porque a tecnologia ela vai evoluindo, o ser humano vai evoluindo. Então, é inevitável que tenham algumas falhas. A gente sempre busca a perfeição e ninguém quer que caiam aviões e é um dos transportes mais seguros do mundo. Mas às vezes cai. E quando cai, o que a gente tem que fazer? É um novo erro ou é um erro antigo? Ah, não, é um erro antigo. Então alguém desrespeitou um procedimento. Por isso que caiu esse avião. Ah, não, é um erro novo. Poxa, nunca tinha acontecido isso e a gente não fazia nem ideia que se você fosse para a França e isso daqui tivesse virado para frente, congelaria essa peça, que foi o acidente que aconteceu lá do avião que caiu no oceano ali, Atlântico, né? Quando estava indo rumo à França ali, já faz muitos anos, né? Esse acidente que congelou uma pecinha lá e o avião perdeu, os pilotos, né? Perderam a noção ali se o avião estava subindo, descendo, ele estava stalkeando, então ele estava vindo de barriga para baixo e acabou caindo. E aí o que aconteceu? Desse acidente houve um estudo e descobriram que a peça não podia ficar virada para frente, ela tinha que ficar virada para trás. O fato daquele ferrinho ficar virado para frente, que era um sensor, fez com que ele absorvesse a resistência do ar e tudo mais, a altitude, ele congelou. E aí que começou o problema daquele avião. Então, se a gente viu isso, caiu, foi esse o motivo identificado, e a gente continua fazendo aviões com a pecinha virada para frente, aí a gente tá repetindo erros, é o que a gente não pode fazer num negócio. E olha que interessante, né? Por que a gente não se espelha nisso? Porque as grandes empresas é o que elas fazem.
Aconteceu alguma coisa errada, ela vai lá e estuda o porquê daquilo, porque tudo tem um porquê. Então, se a gente olha isso, a gente está olhando o concorrente, por que a gente não faz isso no nosso negócio, por exemplo? Que é a questão do concorrente, né? Ou do cliente que ele deixou de comprar na tua loja. Por que você não estuda o comportamento desse cliente, do porquê, ou tenta descobrir do porquê que ele foi comprar no concorrente e não compra mais a tua empresa, né? A gente nunca faz esse estudo, porque às vezes é muito mais fácil se conformar e aceitar que isso é normal, só que não é normal. E essa é a grande lição daqui. Não se acostume com o erro. Então, saiba que os erros vão acontecer, são inevitáveis, eles são necessários para o nosso crescimento. Só que, principalmente num negócio, não pode ser natural, porque à medida que você transforma isso em algo natural enquanto líder, gestor, empresário, saiba que você vai estar construindo uma equipe que vai matar o teu próprio negócio lá na frente. Que é aquele negócio, deu problema, o cliente está reclamando. Ninguém faz nada, ninguém resolve, o cara continua reclamando, vai lá e põe uma reclamação no Google, uma avaliação negativa, e repete, e outras pessoas repetem essas avaliações negativas e ninguém resolve o problema. E aí aqui, olha só como a gente vai transitando nos temas, né? Então você vai ter um ponto lá no teu plano de negócios, que normalmente eu não vejo em todos os planos de negócio, mas isso é um aprendizado meu que no teu aí, nosso ouvinte, né, deve ter isso. Quais são os erros que eu cometi e qual a solução para esses erros? Como que a gente lidou com isso? Isso é extremamente importante porque você está criando processos na tua empresa. A gente já vai falar um pouco de cultura também, que é um outro elemento que está linkado, né, Bruna? Se você não tiver uma cultura forte na empresa, a gente sabe mais do que ninguém, né? O quanto a cultura transformou nossa empresa por meio de um conhecimento que a gente aprendeu vendo um podcast do João Adib da CIMED, que é um cara fantástico também. A cultura, quando a gente fala sobre cultura, né, nada mais é. O que é a cultura de uma empresa? Você já se perguntou o que é? Cultura nada mais é do que o que os teus funcionários fazem quando você não está lá. A gente não pode normalizar e achar que é normal o funcionário não fazer as atividades dele quando o dono não está. Isso é porque não tem cultura. Isso acontece porque não tem cultura implementada. Olha a importância da cultura, porque o empresário, ele não tem que estar todos os dias ali no trabalho, no operacional e fazendo ali, né, as atividades afins. O dono da empresa, ele é o estratégico, é o nível mais alto que a gente tem que chegar. Lógico que no começo, o dono, ele precisa ali passar, tem o processo ali de aprendizagem, ele tem que colocar a mão na massa, no começo até estruturar, só que depois, é o que a gente fala, né? Vira escravo do negócio, porque você começou um negócio para ser livre financeiramente e livre de tempo também. Se você tem uma empresa já está há 30 anos no mercado e ainda está ali todos os dias e está com essa dificuldade de, poxa, Bruna, eu estou aqui na minha empresa, mas quando eu saio, vira bagunça. Provavelmente tem problema na cultura. E é aquele lance da Alice, né? Que todo mundo conhece, é o que eu digo. Muitas coisas todo mundo sabe, mas a gente só não põe em prática. A gente falta tomar essa decisão e colocar isso, mudar esse comportamento, esse hábito, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Isso vai servir não só para você, mas para todos os teus funcionários. E aí vem aqui outra coisa que as pessoas negligenciam. Então, vamos voltar lá para acidente aéreo. Sempre que acontece um acidente aéreo, e no canal aqui do YouTube também, você que está vendo pelo YouTube, você pode depois assistir o canal do Lito, que é um grande parceiro também do Aviões e Músicas. O Lito, ele sempre trabalha muito isso, que quando acontece um acidente aéreo, nunca é por um motivo específico. Por mais que tenha aquele motivo específico, existem vários elos e várias falhas no meio do caminho para chegar naquele acidente aéreo. Numa empresa é a mesma coisa. Por que 80%, 90% das empresas quebram? Você abriu e quebrou do dia para a noite? Não existe isso. São vários elos, são várias coisas que vão acontecendo no meio do caminho que levam a essa quebra. E aí a gente entra aqui numa das coisas que tem tudo a ver com cultura. Você começou teu negócio, primeira coisa que você tem que pensar. Princípios, tem que ter um manual de regras e princípios, missão, visão, valores. Todo mundo olha isso e fala, lá vem que ele fácil, filosofando com as teses de faculdade, de administração de empresa e tudo mais. Mas a gente tem que entender que existe um porquê isso foi criado. Não foi alguém sentou um dia e falou, vamos criar no mundo aqui, a partir de agora, todo mundo que é empresário tem que ter missão, visão e valores. Não, foram identificando que, para você trabalhar a cultura base disso,
É você definir a missão do teu negócio, a tua visão para os próximos anos e quais os valores da tua empresa. Se você tiver isso bem definido, tiver treinando isso com teus funcionários e tudo mais, acontece o que a Bruna falou com muita sabedoria aqui. Quando você não estiver lá, quando der um problema e tudo mais, as pessoas elas já sabem como resolver. Por quê? Não é porque brotou na cabeça delas e elas acertaram na sorte. É porque já está na mente delas, já está no subconsciente como que a empresa age, como que o chefe pensa, como é a cultura daquela empresa, daquele ambiente e como ela precisa agir em determinada situação. Então, uma das culturas que a gente trabalha muito, a gente não pode negligenciar quando o cliente, por exemplo, nos passa uma informação preciosa. Seja uma informação preciosa de um concorrente, que às vezes a pessoa está comparando e ela passa para o nosso comercial. Seja uma informação preciosa de um processo nosso que pode ser melhorado, que não está legal. Agora, se eu não treino a minha equipe para identificar isso e tratar essa informação como importante, quando o cliente mandar lá no WhatsApp a informação, o que a pessoa que está atendendo vai fazer? Ah, muito obrigado e vida que segue, e eu que estou na liderança que poderia implementar isso, eu não vou fazer. É aquilo que a gente sempre fala, né? O óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim, não é óbvio para o teu funcionário, por exemplo. O que acontece muitas vezes, que eu sei que provavelmente você também já passou por isso? O funcionário, você deu um procedimento para ele. E o funcionário acabou errando o processo e deu problema ali no cliente, fornecedor, ou no processo ali, se for uma ação judicial, por exemplo, vamos supor, perder um prazo. Se o teu funcionário não sabe que isso você trata como algo grave e é passível de demissão, como que ele vai se comportar? Porque a tendência da pessoa quando erra, principalmente funcionário, é esconder. Só que ele esconde por que essa informação? Porque ele tem medo da repreensão. Só que se você, como gestor, não mostrar para ele que o erro faz parte e a partir daí vocês juntos vão aperfeiçoar, ele não vai ficar tranquilo quando acontecer o problema, ele vai ficar com medo e provavelmente vai esconder o erro. Nossa, Bruno, mas é óbvio, quando ele fizer alguma coisa errada, ele tem que me falar. Não, porque a tendência do ser humano é esconder. A gente, quando criança, não passava por isso? É isso que eu ia perguntar para a Bruna, da onde que veio isso no funcionário e todo mundo? É da criação. É de algo que a gente falou no programa passado. Da formação da nossa mentalidade, da nossa programação, como a gente é programado desde pequeno e a influência do mundo externo e de pessoas externas sobre a gente. Exato. Então, o que acontece quando, sei lá, o filho faz alguma coisa errada? O pai, ele tem que ensinar, óbvio. Só que da forma que, às vezes, o pai interfere ali, ele faz o posicionamento dele, às vezes, de uma forma tão agressiva, o filho ele não vai entender isso como uma correção. Ele vai ficar com medo. Então, dependendo da criação dessa pessoa, ela traz esse comportamento para a empresa. Ela deveria ver de uma forma que ali é o momento do erro, é o momento dela aperfeiçoar. Só que dependendo da criação e da formação dela, o que ela tem dentro dela, ela sentir medo, ela esconder para justamente não ter essa repreensão. Olha que engraçado, né? Sim, e agora quem era ouvinte do ano passado ainda, que era só na rádio, vai lembrar um pouco porque a gente falou sobre um livro aqui, que era o Mindset. Ah, sim. E esse livro é justamente isso, tem tudo a ver com essa nova programação, né? Por quê? Porque a partir do momento que foi identificado ali um erro, existe uma interpretação nossa sobre aquele erro. E o que esse livro do Mindset tem a ver? Já fica mais um livro legal aí, que é bem importante para você, que quer trazer uma cultura legal para o teu negócio e tudo mais. Aprender que tem gente que tem mindset fixo e aí teve essa programação desde pequeno, quando tem um erro, ela omite porque ela se sente culpada por aquele erro. E ela não tem essa visão de quem tem um mindset de crescimento, uma mente de crescimento, de que para crescer eu preciso errar e os erros são naturais e o erro é uma oportunidade de eu fazer diferente da próxima vez e tentar de outra forma, até eu achar uma forma que eu resolva aquela situação, aquele problema e tudo mais. Só que a maioria das pessoas tem o tal do mindset fixo. E aí você, enquanto gestor, qual que é a tua missão? Por meio da cultura, você tem que trazer isso para os teus funcionários, que olha, gente, a gente sabe que a gente vai errar, isso é inevitável, mas como que a gente trabalha o erro aqui no nosso escritório, na nossa empresa? Errou? Primeiro de tudo, vamos buscar a solução e reparar o quanto antes, porque o cliente não tem culpa, a gente vai ter que fazer o possível e o impossível para reparar. Segundo,
Tem erros e erros. Tem erros que são mais tranquilos e erros que às vezes são mais sérios, mais graves. Chame um gestor para te auxiliar. Se for algo ultra grave, a gente faz uma reunião dos líderes aqui e tudo mais para buscar a melhor solução para aquele caso, porque a gente sabe o que vai acontecer e a gente está preparado para lidar com isso. Então, é muito melhor, errou, a gente corrige e vida que segue, do que, não, errou, omitiu, beleza. Essa informação, essa omissão, ela pode dar margem para muitas coisas. E esse preço vai ser pago lá na frente um dia, porque vão acontecer outras coisas, elas vão ficar omissa. E a hora que o cliente descobrir e, por exemplo, processar a empresa, aí você pode ser demitido enquanto funcionário e tudo mais, mas por algo que às vezes não era nem culpa tua. Você nasceu, colocaram aquele mindset, aquele medo de errar, aí você erra, você meio que omite porque você era repreendido quando era criança. O empresário, a gente que é o líder, que é o responsável, não treinou e não trabalhou a cultura dessa empresa da forma correta. Você não tem princípios claros, missão, visão, valores, regras bem definidas. Funcionário não sabia como agir, agora você tem um problema para a tua empresa muito grande, que é um processo, uma insatisfação de um cliente, uma reclamação, uma avaliação negativa que talvez faça você perder outros negócios e muitos clientes. E também, além disso, você tem que demitir um funcionário. O que é ruim para quem é empresário, essa parte de contratações, que é algo que tem que estar no plano de negócio, o desenho das áreas da tua empresa, é muito ruim. A Bruna sabe, né? Quanto a gente sofre quando tem que trocar alguém pelo custo, né? Que é para uma empresa não só financeiro, mas custo de tempo de ter que treinar outra pessoa e tudo mais. Quando a gente pensa em demissão, não é simplesmente a gente chegar pro colaborador ali e falar, que nem o tchau, Roberto né? Justus, né? Tá demitido. Existe o valor da rescisão, se não for por justa causa. Existe o tempo que esse funcionário ficou na empresa, você vai ter que ter mais tempo para treinar o outro. Existe a seleção, existem infinitos valores ali que estão por trás quando a gente fala de demissão, né? E eu quero trazer um insight legal também quando a gente fala de cultura para o empreendedor e ver o quanto é importante ele implementar a cultura na empresa dele. Porque vamos pegar um exemplo ali de um gestor que está há 30 anos e ainda não conseguiu sair ali do operacional e ele tem que estar todos os dias ali presente na empresa para mostrar ali o comando. Como que ele vai crescer esse negócio sem pessoas boas do lado dele? Porque dentro da nossa empresa a gente forma líderes. Como que eu vou conseguir crescer o meu negócio se eu não tenho pessoas boas para liderar as áreas que eu preciso dentro da minha empresa? Eu só vou conseguir formar líderes na minha empresa se eu tenho uma cultura forte. Porque como que eu vou colocar um funcionário meu, por exemplo, num cargo de gestão de pessoas, assumir uma gerência, se ela não entende o que eu espero, a minha cultura, o que eu aceito, o que eu não aceito, os meus princípios, os meus valores? Que é o que a gente pegou o exemplo ali da mentira, por exemplo. Exato. Se eu não treinei bem o meu gerente, ele, por exemplo, ele não entende que isso para mim é inadmissível dentro de um negócio, como que ele vai agir quando um subordinado dele tem esse tipo de atitude? Então, por isso que a gente tem que ter muito treinamento. A gente faz toda semana treinamento. Não tem como ser menos que 2 vezes na semana. Isso tem que... É a essência do negócio ali. Não tem como. Então, quando a gente fala de cultura, não é só... o que pode ou não fazer. Não é só isso, é muito além. Se você quer escalar um negócio, não tem como escalar um negócio se não ter a cultura muito bem definida, né? E também é muito importante, né, lá no plano de negócios, voltando e já linkando com o que a Bruna trouxe, então você vai ter um outro item lá quando você for montar teu plano de negócios. Qual que é a estrutura desse negócio? Aí você pega o papel e você vai desenhar essa estrutura. Então, vamos lá, um negócio básico tem lá, tem o setor comercial, tem o marketing, o financeiro, o administrativo, tem o jurídico. Quem são as pessoas que vão estar lá? Eu vou fazer mais de uma área dessa no começo? Então, você vai definir, vai desenhar a estrutura da tua empresa. Quem vai fazer o quê? Qual a função de cada cargo? E aí você vai até trazer no futuro os tal dos playbooks. O que é? O livro de execução. Então, o funcionário entrou, ele já tem um manual daquela função, tudo que ele precisa fazer, como que ele faz, se quiser dá para colocar vídeo e tudo mais, que é algo muito importante ali para um negócio, esses playbooks, mas isso você pode deixar para fazer mais para frente. Mas pelo menos a estrutura básica do negócio você já tem que ter em mente, como é que vai funcionar. Vou montar um restaurante, quem que vai ser o cozinheiro? Quem vai ser o caixa? Quem vai estar no atendimento dos garçons? Vai ter gerente? Quem vai ser esse gerente? Quem vai trabalhar na limpeza do restaurante? Da onde vão vir esses produtos ali? Eu vou ter uma casa de distribuição própria que eu que vou fazer, ou eu vou
comprar já os produtos prontos, eu só vou finalizar aqui no restaurante. Então, tudo isso vai entrar nessa estrutura do negócio que você vai montar. E aí, olha um monte de pessoa diferente, com criações diferentes, que já veio de lugares diferentes, sem cultura, a bagunça que vai ser esse teu negócio. Então, é muito importante o lance da cultura. Se você não tiver uma cultura bem definida, treinando líderes, fazendo formação, fazendo essas, pelo menos, reuniões ali semanais que a Bruna comentou, olha a dificuldade que você vai ter para crescer esse negócio e para manter isso. Vocês já pararam para pensar por que se chama organização? Por que a organização tem negócios grandes, a gente chama de uma organização? Porque é organizado, tem processo para tudo, não é cada um chega lá e faz do jeito que quer. Tem tudo ali, tudo tem que estar mapeado, tem que ser monitorado, dados e etc. É por isso que a gente usa esse termo organização. Então, se o teu negócio ele não é um negócio organizado com a cultura forte, aí fica a pergunta: quem são essas pessoas que vão fazer o teu negócio expandir? Porque tem aquele grande lance, né? O problema do empresário quando começa e que ainda não tem experiência. Ele acha que tudo é ele, tudo depende dele e nada vai mudar. Se não for ele, o negócio não sai, etc. Ele só esquece que um negócio grande, vamos pensar um Banco do Brasil. É tudo você, então tá aqui, eu tô te dando o Banco do Brasil de presente. Só que o negócio é o seguinte, não tem funcionário aqui, tem 1000 e poucas agências, tem tantos cargos, você vai fazer tudo. Ele não se dá... ficou aquele silêncio, né? Ele não se dá conta que é impossível você fazer tudo. Você precisa de pessoas para você crescer. E de pessoas boas. Se você não tiver pessoas boas, você não cresce. Como que você vai formar essas pessoas boas, ver quem vai continuar no negócio ou não? Por meio dessa cultura que você vai montar ali. Então, olha só, parece um negócio tão simples, né? Mas é algo tão profundo que vai impedir, inclusive, o teu crescimento, o teu faturamento. E aí, tudo isso começa lá no tema que a gente trouxe hoje no comecinho do videocast, pela montagem de uma boa estratégia para a gente fechar com chave de ouro. A Bruna já vai passar a frase dela. Eu quero só aproveitar esse momento para convidar você aí que nos acompanhou, né? Agradecer primeiro a tua audiência, né? É um prazer sempre poder compartilhar um pouco de tudo aqui com vocês. Pedir para você já curtir aí, se você estiver no YouTube, no Instagram, deixa aí o seu like, deixa seu comentário, sugestão de tema e tudo mais. Não esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? Nosso Instagram é Casal de Negócios CEOs. Lá a gente deixa o link do grupo, deixa na descrição dos vídeos aqui, para que a gente possa interagir e crescer junto. E lá é que a gente vai divulgar esse plano de negócio inicial. Mas o que é esse documento? Ele é só uma base. Você que vai montar o teu negócio para ele ter a tua cara, para ele ser exclusivo. Então você vai pegar cada um desses itens e você vai pensar o teu negócio, as tuas ideias, os teus princípios e valores e vai escrever o teu próprio plano de negócio. E eu tenho certeza que se você fizer isso e se você executar bem e acompanhar aqui os próximos programas, ver o antigo, se você não viu ainda, o da semana passada, né, no qual a gente falou de decisões, que é extremamente importante, você vai sair dessa estatística de 80% a 90% de pessoas que quebram negócios nos primeiros anos e você vai estar nos 10% que são empresários de negócios bem-sucedidos. Bruna, estou curioso. Hoje a frase é bem reflexiva para os ouvintes ali pensarem no que estão fazendo, né? Olha só, trabalhar duro não vai te fazer enriquecer. Sem estratégia e sem saber como escalar o seu negócio, é como ser um ratinho de laboratório. Você corre atrás da roda, só que ela não sai do lugar. Reflexivo, hein? Agora a gente vai ficar pensando nessa frase da Bruna aqui. Até adianta. Não adianta só trabalhar, não é isso. Tem que ter eficiência. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez, nosso casal de negócios. Você que esteve junto com a gente pelo rádio, pelo YouTube, pelo Spotify. Ô, Rafa, mais uma vez lá as redes sociais, lá Instagram, tem o grupo do WhatsApp, como é que faz? Acho que o principal é o Instagram. No Instagram tem tudo, é isso? É o canal principal. Com um simples celular, hoje você muda toda a tua vida. Então você entra lá, Casal de Negócios CEOs, CEOS. Lá você vai conseguir encontrar o grupo do WhatsApp, lá você vai conseguir ter acesso a conteúdo. Volta e meia a gente posta coisas lá no nosso Instagram de Casal de Negócios mesmo. E também não esquece, porque pra gente responder a tua pergunta, quando você manda no direct, no Instagram e tudo mais, você também tem que estar seguindo a Rádio Evangelizar.
Evangelizar, se inscreva no canal do YouTube. Então você tem que estar nos acompanhando, porque aí a gente sabe que realmente isso demonstra que você está interessado. Porque muita gente às vezes pergunta e não acompanha e tudo mais, e às vezes não tem essa... Né? A gente até respondeu, às vezes não tem essa troca. Então, mostre que você realmente está afim, porque a gente também está muito afim de aprender com vocês, né, de compartilhar e de transformar vidas. Então, Casal de Negócios CEOs, Instagram, segue a gente, segue o Instagram também da Rádio Evangelizar, já se inscreve no YouTube, tem o Spotify, se você quiser, você pode seguir lá também no Spotify, os podcasts da Rádio Evangelizar. Somos o Casal de Negócios e semana que vem estamos de volta. É isso aí, gente. Até a próxima aqui no nosso Volta Pra Casa com o Casal de Negócios. A gente tá esperando por você.